demanding immediate negotiations with republics which want independence. Ukrainian President Viktor Yanukovych is meeting with his Russian counterpart Vladimir Putin. Который по факту может быть только российским сегодня. Thousands already have left the country. Let's go, let's go, let's go. Não se pode entender a visão de Putin sem entender a Guerra Fria. A visão dele de mundo é resultado da forma que se deu o fim da União Soviética, e ainda estamos vivendo resquícios de todo o ocorrido. Nos primeiros meses de guerra, Putin se compara diretamente a Pedro o Grande, czar territorialista, responsável por grande parte da expansão territorial e inclinações militares durante o século XVII. Os russos veem a Ucrânia como extensão do Império Russo, parte de sua própria história, tanto que Kiev é mais antigo que a própria Moscou. Durante os 69 anos do governo soviético, a ideia de que a Ucrânia era um apêndice da Grande Moscou se intensificou ainda mais e juntamente também se intensificou o ideal nacionalista ucraniano. Putin disse em entrevista que o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica ocorrida no século XX. Entender o conflito atual também é entender a sociedade ucraniana. O movimento pró-Ocidente, principalmente no início do século XXI, fez com que as agendas dos países se inclinassem para o Ocidente. A principal demonstração dessa força foi em 2013, quando a população ucraniana foi às ruas protestar contra um decreto do governo que suspendia as tentativas de adesão à União Europeia, e esse movimento revolucionário foi chamado de Euromaidan. Cabe questionar as ações militares russas quando se é considerado o Memorando de Budapeste assinado em 5 de dezembro de 1994, o qual propunha, em seu acordo, o comprometimento do não uso da força contra a integridade territorial e política dos países signatários. Neste caso, é a Ucrânia. Contudo, o tratado não foi respeitado, visto que a Ucrânia ela cedeu seu armamento nuclear em troca da não invasão. Porém, o governo russo promoveu a anexação da Crimeia e, além disso, as invasões ocorridas nesses 2 últimos anos, demonstrando a falta de comprometimento russo com o acordo internacional e também a sua falta de interesse com a soberania ucraniana. Cabe ressaltar como importante fator para o fortalecimento do nacionalismo ucraniano, ou pelo menos a rejeição ao governo de Moscou, um triste episódio, o Holodomor, o genocídio ucraniano que matou milhões durante a política de coletivização das terras do governo soviético de Estado. A rigidez era tão grande que produtores tinham que deixar de consumir sua própria comida para entregar ao Estado. Estimula-se que o número de mortos durante esses 3 anos tenha sido de 5 milhões. Porém, se levarmos em conta os efeitos prolongados dessa política econômica, o número pode ser superior a 14 milhões de ucranianos mortos. Putin utiliza algumas justificativas para defender a invasão à Ucrânia,
como, por exemplo, o desejo da população ucraniana e do governo de Zelensky à aproximação à OTAN e à União Europeia. Putin argumenta que a presença de um membro da OTAN próximo às fronteiras do país e a influência ocidental na região poderiam ameaçar a segurança nacional do país. Outra justificativa é em relação ao posicionamento do leste ucraniano, principalmente da região de Donbass, em que a população é majoritariamente russa, gerando assim ainda mais um enredo e um contexto separatista. No setor econômico, a Ucrânia se destaca principalmente na agricultura, como uma grande produtora de grãos, principalmente trigo e a cevada. Além disso, ela também possui uma forte indústria metalúrgica, ser rica em recursos minerais, como o manganês e o ferro, que estão concentrados principalmente na região de Donbass, o epicentro do conflito com a Rússia, que acaba ocasionando um maior rombo na economia ucraniana. Outro ponto a ser acrescentado é que a região de Donbass foi palco de uma guerra civil financiada pelo governo de Putin, para que grupos paramilitares locais conseguissem sua independência. Mesmo assim, sendo um polo importante no conflito, a região contribuiu com 5,91% do PIB para o país ucraniano. A indústria tecnológica tem sido importante na luta contra os russos, pois ela fornece as fronteiras cibernéticas e garante aos militares ucranianos vantagem frente ao equipamento militar russo. Além disso, a integração com mercados ocidentais e a adoção de novas tecnologias tornam a Ucrânia uma área estratégica para o crescimento do futuro. Um caso exemplar que afeta até hoje as relações econômicas entre a Rússia e a Ucrânia é a diplomacia dos gasodutos, rede que servia como única fonte de exportação da Rússia para a Europa, seu principal mercado, tornando-se assim, então, a Rússia uma dependente geográfica e de localização assim da Ucrânia. A dependência europeia do gás natural russo tem impactado em decisões de líderes mundiais e principalmente no rumo que a guerra tem levado até o momento. Cerca de 40% da demanda de gás na Europa está correlacionada à oferta de gás na Rússia, sendo assim uma grande vulnerabilidade, fazendo com que a Rússia consiga financiar e capitalizar a guerra. Em 2021, a conclusão do gasoduto Nord Stream de 11 bilhões de dólares dividiu a União Europeia e a OTAN em um momento de crise. O duto foi concluído, porém foi suspenso pelo governo alemão após a Rússia reconhecer a independência do Donbass e invadir a Ucrânia em 2022. Como apresentado, entre as principais causas para o conflito estão a expansão da OTAN no leste europeu, as disputas separatistas no leste da Ucrânia. De um lado, temos as aspirações imperialistas do presidente russo Vladimir Putin, que apresentam vantagens na guerra, já tendo anexado parte dos nossos territórios ucranianos. Em contrapartida, a resistência ucraniana, fomentada pela população, impede que os invasores cheguem às frentes ocidentais, principalmente em nossa capital, Kiev. A investida sanguinária russa já resulta na morte de mais de 10.500 civis ucranianos, além da forma como Moscou envia sem parar seus soldados para a linha de frente, numa tentativa de esgotar o exército ucraniano, política essa que já matou mais de 300 mil soldados russos, conhecida como moedor de carne. O Estado ucraniano acredita, conforme Dialogue, que todos os homens devem ter o direito, principalmente se seguir o contexto atual, a vida e a liberdade. Nessa lógica, é inevitável que as mais de 600 mil mortes de ucranianos e russos ferem o princípio e a lei da natureza. Em 2022, eu fui para a Ucrânia um mês depois que começou a guerra, propriamente dita, a invasão russa ao território ucraniano. E coisa de 3 semanas depois eu acabei indo para a Ucrânia para fazer essa cobertura dessa invasão russa. Foi algo muito chocante no início, A gente pensou que a guerra ia tomar proporções enormes caso o Ocidente fosse ajudar de forma mais ostensiva, o que acabou não acontecendo. Então eu tive que pegar um avião e ir para a Polônia e depois seguir da fronteira com a Ucrânia para a cidade de Lviv, que fica no oeste ucraniano, que era uma cidade mais longe dos ataques, já que a Rússia mirava, sobretudo naquele momento, o leste ucraniano, que acabou tomando mesmo, a região mais próxima da fronteira. Eu passei 23 dias na Ucrânia em 2022. Cobrir uma guerra é sempre uma situação tensa, Primeiro por causa dos bombardeios, hoje em dia as guerras se fazem basicamente assim, raramente tem confronto homem a homem, normalmente são bombardeios que acontecem, é uma guerra aérea, é tenso por isso, tem que ficar buscando abrigo, eu costumo sempre ficar atento aos sinais e às sirenes de alerta de ataque aéreo, Eu tive a oportunidade de já cobrir guerra em Israel. Propriamente a gente vai estar do lado ucraniano, porque a gente entrou pela Ucrânia. Isso influencia na nossa narrativa
Talvez um pouco, né? Porque você está vendo do ponto de vista de quem está sendo atacado, né? Embora eu, como ser humano, entenda as posições geopolíticas que se vão estudar a respeito desse ataque, ele é condenável, porque no momento que você ataca uma outra nação, né? Você invade uma outra nação, que aconteceu com a Rússia em relação à Ucrânia, mesmo ela tendo as suas razões geopolíticas, como o avanço da OTAN para próximo da Rússia. Mas enfim, era uma situação muito óbvia ali de uma nação sendo atacada e de pessoas sendo atacadas por um outro país, né? Isso eu consegui ver de maneira muito ostensiva, as pessoas sofrendo com esses ataques, as pessoas saindo das suas casas, tendo que ir para cruzar o país, ir para outro lugar, estarem desabrigadas do dia para a noite porque a guerra chegou na porta delas. E eu fui para lá muito para contar esses dramas humanos, né? A importância de um armistício que contemple a necessidade de ambos é fundamental para cessar a crise humanitária na Ucrânia e congelar a disputa de interesses, mesmo que de forma temporária. Durante os 27 meses de guerra até aqui, a comunidade internacional, ao todo, enxerga benefícios na resolução do conflito do leste europeu. O armistício promoveria a interrupção do fluxo migratório, além das milhares de mortes de civis e combatentes. Ele também iria promover a tentativa de uma estabilização do cenário geopolítico atual. Devemos considerar também, para a formulação desse documento, o histórico da região, como já trouxemos aqui. Por exemplo, a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e a Guerra Civil no Donbass. Essas duas peças são fundamentais para entendermos o funcionamento da região no contexto do conflito. Portanto, ignorá-las tornaria um armistício distorcido da realidade. A República Federal da Rússia e a República Popular da Ucrânia acordaram os seguintes termos. A Crimeia passa a ser reconhecida como território russo, bem como Lugansk e Donetsk. Um plebiscito nas províncias de Kherson e Zaporizhia será feito, com a supervisão da comunidade internacional. Um acordo de indenização no valor de 141 bilhões de euros será pago pela Rússia à Ucrânia em um prazo de 10 anos. As tropas russas se comprometem a deixarem o território ucraniano após a ratificação do armistício. Um acordo binacional na questão do gás natural, a criação de um tribunal a partir de uma comissão internacional independente com participação da ONU para julgar as suspeitas de crimes de guerra. Rússia e Ucrânia se comprometem em cumprir quaisquer condenações impostas por esse tribunal. Ucrânia se compromete via Constituição a não ingressar na OTAN e a Rússia se compromete via Constituição a respeitar a soberania ucraniana, territorial, política e econômica, além de um sistema de refugiados em conjunto com a Acnur. A partir desse histórico armistício, o caminho para a reconstrução e para a prosperidade da Ucrânia volta a se abrir. Claro, entendemos que a ratificação desse documento é só o início e o start assim, para que esse processo e essa efetiva paz possa ser realmente construída e consolidada no país. Um processo de peacekeeping, por exemplo, seria fundamental na estabilização desse contexto e demandaria o interesse e o consentimento de ambos os países. As Nações Unidas também deverão manter máximo empenho para que todo o processo de paz seja conduzido da forma mais imparcial possível e com o uso mínimo da força, claro. Com esses instrumentos aplicados, o horizonte no leste europeu passa a ser mais otimista, principalmente para as próximas gerações de ucranianas e ucranianos.